E aí, pessoal, estamos de volta agora. A gente vai resolver agora o exercício em coordenadas incrementais, tá? Eu só apaguei aqui, estou aproveitando o mesmo desenho. A gente vai estar resolvendo de forma diferente, né? Avaliando de forma diferente as dimensões da peça para indicar de uma maneira, né, alternativa como que pode ser feita a programação, tá? Em coordenadas incrementais, tá? Você usa todo o deslocamento, você faz todo o deslocamento com relação à posição atual da ferramenta. Então, de onde a ferramenta está posicionada, você vai ter que indicar qual é o deslocamento que ela vai fazer até chegar no próximo ponto, tá? Então, importantíssimo que você conheça a posição atual que a ferramenta está para conseguir programar a partir dessa referência. Então, normalmente, antes de começar a programar em incremental, você tem que programar em coordenadas absolutas, tá? Primeiro. Então, esse primeiro ponto aqui, o ponto 1, que é o ponto de troca, eu vou manter aquela posição que a gente tinha colocado, que seria um x de 200, tá? E o z aqui eu coloquei 50, ok? Então, a partir desse ponto aqui eu programei em coordenadas absolutas, tá? Essa primeira linha seria com o G90 ativado. A partir do ponto 2, para ela chegar até no ponto 2, eu vou programar em coordenada incremental. Quer dizer que você sempre tem que programar incremental? Não tem isso, você pode programar absoluto e incremental, tá, gente? Tipo assim, eu vou fazer todo esse programa aqui em coordenada incremental agora, só que essa coordenada incremental vocês vão ver ela um pouco mais chatinha de utilizar, você tem que fazer alguns cálculos, tem que fazer subtração e tal. Acaba sendo mais moroso, né, esse trabalho de programar incremental. O legal é saber aplicar o incremental, porque tem hora que vai facilitar. Até a própria forma, às vezes, que a peça vem cotada, as cotas vêm posicionadas, o incremental ajuda demais, tá? Mas não precisa necessariamente usar sempre coordenada incremental. Tem que saber utilizar, mas não precisa usar todas as vezes, né? Programar a peça toda em coordenada incremental, não justifica, tá? Como que funciona a coordenada incremental se a gente fosse programar tudo agora a partir da linha 2 com o G91 ativado? Ficaria o seguinte, olha, aqui eu tenho que indicar com coordenada incremental o deslocamento que a ferramenta faz de um ponto ao outro, tá? Então eu tenho que pegar aqui, ó, eu estou no diâmetro aqui no ponto 1, que é um x de 200, eu estou aqui no x de 200, e eu quero chegar no ponto 2, que é o diâmetro de... Eu tinha a cota aqui, eu paguei, era a cota de 50, né? Um diâmetro de 50. Aqui eu tenho essa cota de 50, de 200 até chegar em 50, tá? No diâmetro de 200 até chegar no diâmetro de 50, eu tenho uma diferença no diâmetro de 150 milímetros, tá? Alguns comandos, tá? Alguns comandos de programação diferentes, né? Aceitam, tá? Você trabalhar com esse valor aqui do x, indicando só essa diferença, tá? Do x de 200 para o x de 50, 150, você colocaria aqui só x 150, tá? Só que a maior parte dos comandos você tem que indicar o valor em raio, tá? Então, você tem que pegar essa diferença, né, de 200 para 50, que deu 150, mas informar o valor aqui em raio. Então eu teria que informar 75, tá? Para indicar qual que é a distância do ponto 1 até o ponto 2, tá? Então, no caso desse comando nosso, dessas atividades, a gente vai trabalhar em coordenadas incrementais indicando o x em raio, ok? Então, para fazer isso, é sempre pegar a posição atual até a posição que você quer alcançar. Então, de 200 até 50, você pega a diferença que está dando desse deslocamento, então de 200 para 50, 150. Dividido por 2, que eu quero o valor em raio, 75. Aí entra isso aqui, ó. Eu tenho que avaliar se o deslocamento ele vai ser positivo ou negativo. No caso X aqui, a ferramenta está acima, ela vai abaixar, aproximando da peça, então o deslocamento vai ter que ser o quê? Negativo. Então, o 75, que é a distância, a diferença que tem do diâmetro para o outro em raio, vai ter que ser negativo, porque a ferramenta tem que aproximar. Então, seria menos 75 no eixo X, tá? Aqui, ó, para eu fazer o deslocamento do ponto 1 para o ponto 2, eu tenho que fazer um deslocamento no Z, não é isso? O ponto 1 já está distante quanto da peça? 50, que eu programei coordenada absoluta com relação ao zero peça. E eu quero chegar até o ponto 2, que está distante da peça apenas 3 milímetros. Então, de 200 para 300, eu tenho uma diferença de 197. Então, não é x50, né? Desculpa. O Z50. Então, dos 50 que eu estou deslocado aqui
até chegar a 3 apenas afastado da peça, eu tenho uma diferença de 47. Então, a ferramenta vai ter que deslocar aproximando da peça 47 unidades. E com relação, né, e a referência é aproximando da peça, que seria negativo também. Então, o Z, que é o deslocamento aqui no comprimento, vai ser de menos 47 em direção à peça, né? Vai indo para a esquerda. Aí a ferramenta chegaria nesse ponto, tá? Tu viu como é que a forma de pensar é um pouco diferente? Acaba ficando um pouco mais complexo, mas você tem que ter atenção, fazer essas subtrações, né? Analisar qual é o deslocamento certinho, que vai ficar tranquilo, não tem como errar. Só ter mais atenção. Olha aqui, depois que você começa a fazer também, vai ficando automático, tá? Vai ficando mais fácil, assim, rapidinho você já pegou a ideia, o raciocínio ali, você consegue fazer bem rápido. Para o ponto 3, olha, o ponto 3, o diâmetro aqui vai manter. No caso, como eu indico o deslocamento, quando eu estou programando com coordenada incremental, do ponto 2 para o ponto 3, eu vou ter deslocamento no diâmetro, no eixo X? Não. O diâmetro é 50, vai manter 50. Então, como eu indico o deslocamento com coordenada incremental, eu tenho que falar que o deslocamento no eixo X vai ser um deslocamento igual a 0. Ou eu coloco que o X é 0, ou eu não coloco nada. Essa é a opção que eu tenho. Tá? Com coordenada incremental. Estou falando, não vai ter deslocamento no X, vai ter deslocamento apenas no Z. O Z eu vou deslocar quanto aqui para sair do 2 e chegar ao ponto 3? Exatamente a distância que eu parei afastado, né, com a ferramenta fora da peça, que seriam os menos 3, que eu continuo indo para a esquerda, né? Essa distância aqui, do 2 até o 3. Tá? O ponto 4, ele mantém o diâmetro, então eu coloco 0, que a variação no X não houve, ou não coloco nada. E a distância no eixo Z, do 3 até o 4, seria de quanto? Menos 8. Indo para a esquerda, né? Lembrando que sempre o deslocamento à esquerda, o Z ele é negativo. O ponto 5, que seria aqui, ó, ele está um diâmetro acima do diâmetro de 50, então ele está no diâmetro de 65, e num comprimento diferente do ponto 4 também. Então eu vou ter deslocamento tanto no X quanto no Z. Aqui no ponto 4 eu estou no 8, né, com relação à face, e no 5 eu estou 18 em relação à face. Então vamos lá no X. A ideia é do diâmetro, subtrair os diâmetros e jogar a diferença ali em raio. Então de 50 para 65 eu tinha uma variação de quanto? Vai aumentar, né? Vai aumentar 15, né? No diâmetro. Então eu não indico essa diferença no diâmetro. De 65 para 50 deu 15 no diâmetro. Tem que jogar em raio. Metade de 15 é quanto? 7,5. Eu estou aumentando o diâmetro, o X vai ser positivo. Então o X de 7,5. O Z aqui é 8 e vai para 18. Qual que é a diferença? Né? O deslocamento que ele vai fazer do 5 até o 4 no eixo Z. Essa diferença aqui, ó, 18 para 8. Seria a diferença aqui de menos 10. Lembrando que eu estou indo para a esquerda, então sempre o Z vai estar indo negativo. Vai ser positivo só na hora de retornar, tá? O ponto 6. Vamos lá, o 6, olha como é que fica fácil. Ó. Do 5 para o 6 teve deslocamento no X, no diâmetro? Não, né? Manteve 65, então o X é 0, eu não coloco nada. O Z estava em 18, foi para 30. Teve deslocamento? Teve de quanto? 12, não é isso? À esquerda, então menos 12. Cheguei aqui no 6, agora eu vou para o ponto 7. 6 para o 7 teve diferença no diâmetro, variação no diâmetro? Sim, de 65 foi para 80. Qual que é essa diferença de 65 para 80? 15 no diâmetro. Eu indico o diâmetro aqui? Não, indica em raio. Então eu vou indicar o valor aqui de 7,5, que é a metade aí do diâmetro. 65 para 80 dá 15 no diâmetro, metade de 15, 7,5. O Z do 6 para o 7 não houve deslocamento, então eu coloco 0 ou não coloco nada. Para o ponto 8, eu vou manter o diâmetro aqui de 80, então o X vai ser 0, não vai ter variação no diâmetro, ou não coloco nada. E o Z, olha a diferença aqui, ó, eu estou no 7 e vou para o 8. Aqui era 30 até o ponto 7 e vai para 45, a variação de menos 15. Indo para a esquerda, negativo. O ponto 9, do 8 para o 9, a referência é sempre o ponto anterior. Do 8 para o 9, variou o diâmetro. De 80 foi para 100. Qual que é a diferença no diâmetro? De 80 para 100 dá 20 no diâmetro. Eu tenho que indicar em raio. Então vou ter que colocar um X de 10.
Positivo porque o diâmetro aumenta. E o Z vai ser 0, porque não houve deslocamento. O ponto 10, do 9 para o 10 é a referência. Então, do 9 para ir para o 10, o x mantém. Então, o x0, ou não coloca nada. E o comprimento de 70 para 45. Vai dar aí 25, né? Isso mesmo. Vai dar um Z de menos 25. Cheguei até o ponto 10. Quero retornar para o ponto 11. Eu poderia programar o G90 aqui e voltar para a coordenada absoluta? Posso. A qualquer momento eu posso alternar entre uma coordenada e outra, tá? Só que como atividade é para a gente aprender, fixar como que funciona a coordenada incremental, eu vou fazer tudo incremental até o fim. Então eu vou fazer o deslocamento do retorno até o ponto de troca também em coordenada incremental. Aqui o x, olha, vamos lá. Para sair do ponto 10 e chegar até o ponto 11, o x é 100 e vai passar a ser 200. Então teve uma variação de 100 milímetros aí no diâmetro. Então no raio isso corresponde a 50. Tá? Pronto, já vai aumentar 50 ali no raio. E o z, a distância até chegar aqui fora, né, no ponto de troca, que aqui a coordenada é z50, né? x200 é 50. Eu vou ter que fazer a soma, né, desse deslocamento total que ela vai ter que fazer indo para a direita. Então seria o tanto que eu já estou afastado da origem, que eu estou aqui no ponto 10, que está a 70 milímetros da origem esquerda, e somar mais os 50, que é a distância que a ferramenta está à direita da peça. Então 70 com 50 dá quanto? 120. Isso aí. Então fiz aqui a programação toda em coordenada incremental, tá? E é um recurso que você tem que saber utilizar nos momentos corretos, tá? Não precisa programar toda a peça em coordenada incremental, porque é muito mais moroso. Dá muito mais trabalho você programar tudo em incremental do que programar tudo em coordenada absoluta, tá? Mas em alguns momentos vai ser importante a gente saber utilizar. Então, para praticar, fazer bastante atividades aí de fixação, de coordenadas, para você compreender bem aí e diferenciar os dois sistemas de coordenadas, beleza? Então, é isso aí, ficamos por aí. E até a próxima, tá?